Fala galerinha, tudo bem? Pio na área mais uma vez com mais uma super aula de matemática básica. Isso aí mesmo. Galera, vamos lá então. O assunto de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regra de três composta, né? Quem não viu aí, eu oriento primeiro você realmente assistir a aula de regra de três simples. Lá a gente falou qual é a logística da regra de três, como é que ela funciona. Então a gente vai falar sobre regra de três composta. Professor, mas como que eu sei que é composta? Qual a diferença de uma regra de três simples para uma composta? Galera, a regra de três simples é aquela onde na questão você só tem duas grandezas variando. Então você só tem duas coisas ali que estão mudando ao longo da questão. Na regra de três compostas, você vai ver que a coisa já é um pouco diferente, onde você tem mais coisas interferindo naquele resultado. E é muito comum aqui aparecer questões, por exemplo, de obra, onde o cara fala, quantidade de funcionários, meses que a obra vai ficar pronta, horas por dia que eles estão trabalhando. Então tem um monte de coisa que ele pode colocar, onde todas elas vão interferir no resultado final, tranquilo? Vamos ver como é que é uma regra de três composta? Antes de começar a te explicar como montar, eu queria trazer um exemplo, que é um exemplo que buga muito o cérebro das pessoas. E eu queria trazer porque ele é muito legal. Gente, veja bem, eu coloquei uma questão assim, ó. Se 3 gatos comem 3 ratos em 3 horas, tudo 3, professor. Isso mesmo, para você lembrar. 3 gatos comem 3 ratos em 3 horas. Então, 5 gatos comerão 5 ratos em quantas horas? Você sabia que essa questão ela é uma questão clássica de regra de 3? Ela é uma questão de lógica, claro, mas ela é de regra de 3 também. Gente, para explicar basicamente como resolve, vem alguma resposta na sua cabeça? Quando eu mostro essa questão aqui para as pessoas, a maioria já vem na hora, né? O cara fala 5, porque ele olha aqui, ó, 3 gatos, 3 ratos, 3 horas. Quando vai para 5, 5 gatos vão comer 5 ratos, em 5 horas, né? Só que não é assim que funciona. E para mostrar por que não, você não precisa nem conhecer de regra de 3 para matar qual é a pegadinha. Eu trouxe aqui os desenhos dos gatinhos. Gente, eu trouxe para vocês, mostrar para vocês, os meus filhos. Eu tenho um filho chamado Chico, que é esse aqui, e eu tenho um filho chamado Nico, que é esse aqui, né? A foto não ficou muito boa, mas dá pra ver aí. 2 gatinhos. E eu coloquei um terceiro, esse aqui, mais bonito, né? Peguei, mais bonito que meus filhos não, né? Mas peguei na internet, é Photoshop, né? Então, 3 gatinhos comem 3 ratos. O que eu quero que você pense? Quando ele mostra na questão que 3 gatos comem 3 ratos, não é esse gato aqui que vai comer todos os ratos. Basicamente, se você parar para pensar numa divisão justa, é como se cada gato ficasse responsável por comer cada ratinho. Então a ideia é, esse gato pegou esse ratinho aqui, esse aqui pegou esse aqui, esse aqui, esse aqui. E para fazer essa tarefa de alimentar aqueles gatos, levaria 3 minutos. O que acontece é que se você colocar 2 gatos a mais, e em compensação colocar 2 ratos a mais, não vai continuar aquela proporção de um gato para cada rato? E para que cada gato coma o seu rato não vai levar 3 minutos? Então em 3 minutos eles vão acabar com aquilo, né? Então qual é a resposta disso aqui? 3 minutos. Ao longo dessa aula eu vou te mostrar, professor, ainda não fez muito sentido para mim. Como você resolveria essa questão via regra de 3, tá? Então depois a gente vai falar como é que funcionaria essa questão por regrinhas de 3. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3 composta. O que é a definição e qual metodologia que a gente vai usar? Galerinha, primeira definição, né? Quando houver mais de 2 grandezas envolvidas, a regra de 3 simples não pode ser suficiente. E nesse caso, devemos usar um recurso chamado regra de 3 composta. Então a gente vai fazer regra de 3 composta, mais uma vez, é quando você tem mais do que 2 grandezas. Agora os passos, tá? A metodologia que a gente usa para resolver as questões disso. Passo número 1. Identifique todas as grandezas de sua regra de 3, exibindo os valores do antes e do depois. Gente, em regra de 3, isso sempre acontece. Uma festa estava programada para 20 pessoas. Aí faltou gente, só foram 15. Tem o antes, que é a previsão, e tem o depois, que é o que aconteceu. Então isso é muito comum, tá? A regra de 3 sempre vai ter a linha do antes da previsão e a linha do depois. Você vai notar que isso é uma coisa geral, ok? Segundo passo, agora talvez seja o mais importante aqui da resolução. Coloque as flechinhas, lembra das flechinhas que a gente viu lá na regra de 3 simples? Baseado no fato se as grandezas são diretamente
ou então se elas são inversamente proporcionais. Só que aqui tem um lance, tá? Todas as proporcionalidades devem ser analisadas em relação a que tem a grandeza x. Então, normalmente, na regra de 3, vai ter uma coisinha que vai estar faltando. Você vai olhar que coluna que está faltando e em relação àquela coluna que você vai ter que estudar. Quando eu resolver um exemplo logo em seguida, você vai ver aí como é que funciona, tá? E o terceiro passo, que talvez seja a montagem de fato, né? Não é o passo mais difícil, o passo que quando eu olho os alunos mais errarem é na colocação das flechinhas, mas o terceiro passo é a montagem de fato, né, galera? Então, monte uma equação, equacione, igualando a coluna do x, então eu te falei que vai ter a coluninha do x, ao produto. Lembra que produto é multiplicação? Então, a multiplicação das outras grandezas, mantendo as que são diretamente e invertendo as que são inversamente proporcionais a ela, ok? Professor, não decorei isso aqui. Não é para decorar, você vai entender na prática como é que faz isso aqui. E eu trouxe uma série de exercícios para a gente treinar e você entender como é que funciona a regra de 3 composta. Gente, primeira questão, olha só. Suponha que 15 operários construam 30 metros lineares de um muro trabalhando por um período de 8 horas. Então a ideia é você tem um certo número de funcionários trabalhando para construir um muro que vai ter 30 metros e para isso eles vão levar 8 horas. Então você já nota que tem mais do que duas grandezas. Tem número de trabalhadores, tem o metros, que é o tamanho do muro, e tem o tempo de trabalho que eles tiveram. Já vi 3 grandezas aí. Vamos ver agora o depois. Quantos operários? Então a pergunta do cara se baseia em quantos operários você vai precisar. Igualmente eficientes. Quando ele coloca assim, igualmente eficiente, é para você não ficar viajando mas se o pedreiro for um pedreiro mais eficiente, ele vai levar... Não, os pedreiros são iguais, galera, tá? Então, igualmente eficientes, trabalhando 6 horas, construiriam 18 metros de muro. Então, a ideia é, se eu trabalhar 6 horas, para que construa 18 metros de muro, quanto que ia precisar? Então, passo número 1, como eu te ensinei, né? Não se atente só aos números, mas coloque também as grandezas, o que aquilo está medindo. Então vamos ver o que a gente está medindo ali, bora lá, bora lá, bora lá. Gente, passo número 1, ele falou em algum momento da questão o número de operários. E aí você fala assim, número de operários eu não sei. Cara, na verdade, você sabe, eram 15 operários que construíam. Então 15 operários, nesse caso, construíam, vou colocar metros, né? Então construiriam 30 metros de um muro, se eles trabalhassem num período de 8 horinhas. Então, coluna das horas, se eles trabalhassem 8 horas. Tranquilo até aqui, galera? Agora, lembra que eu te falei do antes e do depois? Isso aqui é o que eles são capazes de fazer. Aí vai vir o depois, que é uma suposição, tipo assim, mas se eu mudasse, se eu precisasse de mais metros de muro, se eu mudasse o número de horas que eles trabalham. Então a pergunta é, quantos operários, então um número X de operários agora, que eu vou precisar trabalhando 6 horas, então o número de horas virou 6, para que eles fizessem 18 metros de muro. Então a conta a ser resolvida é essa. Todo mundo entendeu a regra de 3? Galerinha, agora eu te falei que a parte mais importante é você colocar corretamente as flechinhas. Se você colocar uma flechinha errada que seja, você já vai errar o resto da questão. Então se liga comigo. Uma coisa que eu te pedi, na hora de colocar as flechinhas, coloque sempre pensando na grandeza do X. Então, em relação à coluna dos operários, é que você vai ter que pensar, galera, sempre pensando operários com os outros. Primeiro, eu vou perguntar operários e metros, tá? Veja o que faz mais sentido na sua cabeça. E se você está perguntando, mas aí vai depender de quantas horas eu boto ele para trabalhar. Gente, quando a gente analisa duas grandezas, a gente analisa só aquelas duas. As outras permanecem constantes, não vão variar. Então a minha pergunta é, quanto mais operários eu tenho na obra, eles vão conseguir fazer mais metros de um muro ou menos metros? Gente, mais gente trabalhando, obviamente se tem mais gente nesse serviço, mais muro eles vão construir, não é? Então mais metros de muro. Então quanto mais operários, tá? Quanto mais operários, mais metros de muro eu coloquei. Então as duas flechinhas para cima. Tranquilo até agora? Gente, como eu te falei, eu sempre vou analisar, aqui tem o X. Você não pode analisar metros e horas, porque aqui não está a sua incógnita. O que é para descobrir está aqui, ó. Então toda análise se baseia em operários. Agora, operários e horas de trabalho.
A minha pergunta é, quanto mais operários eu tenho na minha obra, eu tenho mais gente para trabalhar. Você acha que aqueles caras eles vão precisar trabalhar mais ou menos horas para construir a mesma obra? Gente, pensa comigo. Se eu tenho mais gente para fazer aquela parada, não faz sentido o cara ter que trabalhar mais horas, porque ele vai ter mais gente para dividir o trabalho com ele. Então, quanto mais operários eu tenho, menos horas aqueles operários vão precisar trabalhar. Tranquilo até agora, galera, beleza? Gente, agora se liga só, como é que é a montagem de fato? Como é que é o equacionamento de uma regra de 3? Como eu te falei, você vai pegar a coluna do x, 15 sobre x, e montar numa razão, numa fração. E você vai igualar ao produto, a multiplicação de todas as outras colunas. Cara, se tu tivesse outras 10 colunas, tu ia colocar as outras 10 aqui. Então coloca todas as outras colunas que apareceram. Sendo que, se liga aqui, ó, quem tá com a flechinha para cima, que é no mesmo sentido que essa aqui, a gente mantém como tá. Então, ó, aqui eu coloco 30 sobre 18, e quem tava com a flechinha para baixo, que no caso era essa aqui, eu não vou colocar 8 sobre 6, e sim 6 sobre 8. Eu gosto de fazer desse jeito, tá, galera? Aqueles que tem flechinha para cima eu deixo como tá, aqueles que tem flechinha para baixo eu inverto. Podia ser o contrário também, tá? Você pegar quem tá com flechinha para cima e inverter, quem tá com flechinha para baixo deixar como tá. Aproveite numa regra de 3 para fazer simplificações, que às vezes as contas elas são complicadas de multiplicar, né? Então, por exemplo, o 18 e o 6. Cara, não dá para simplificar 18 por 6? 18 dividido por 6, 3. Só que esse 3 ele também se pode cancelar com esse 30. 30 dividido por 3 é 10. Gente, a nossa continha já está bem mais suave de fazer, né? Aqui em cima só sobrou um 10. Então multiplica cruzado, 10 vezes o x, 10x, igual a 8 vezes 15, que é igual a 120. E aí o meu x, ele deu igual a 120 dividido por 10, 12 respostas da questão. Eu precisaria de 12 operários para resolver aquilo ali. Você conseguiu entender como resolve? Tranquilo? Galerinha, se você entendeu, curtiu esse jeito, eu já estou feliz. Mas eu queria ensinar para o meu aluno uma outra estratégia de fazer uma questão de regra de 3, que tem a ver com a aula de razão e proporção. Lembra daquela diquinha que o que é diretamente proporcional é divisão e o que é inversamente é multiplicação? Eu vou apagar aqui e a gente vai resolver de um outro jeito então, ok? Vamos lá. Galerinha, então agora vamos para o segundo método. Uma coisa que eu queria te ensinar e que talvez você nunca tenha visto, mas que você vai entender a logística que tem por detrás dessa regra de 3. Vem comigo. Você já colocou as flechinhas, já montou a regra de 3, mas eu vou equacionar de uma maneira diferente. Olha a maneira, gente. Lembra que a regra de 3 tem a linha do antes e a linha do depois? Você vai pegar a linha do antes, ou seja, esses 3 valores aqui, e vai ver se entre si eles são diretamente ou inversamente, com a seguinte dica. O que é diretamente, você coloca uma divisão. E lembra que a sua análise sempre foi feita em relação à coluna do x? Então é em relação a esse cara que você tem que pensar. Gente, pergunta número 1. O 30, ele está numa coluna que é diretamente proporcional ou inversamente essa aqui? Diretamente. Como tudo que é diretamente, a gente monta uma divisão. Então vai ficar assim, ó, 15 sobre 30. Tá? Eu vou colocar 15 sobre 30. Só que tem uma outra coisa que eu já estou pensando. Em relação a esse 15, o que o 8 ele é? Gente, se aqui a flechinha está para cima e lá está para baixo, essas duas colunas elas não são inversamente, e como tudo que é inversamente proporcional tem que multiplicar. Então esse 15, ele, além de dividir pelo 30, ele vai multiplicar pelo 8, tá? Aí você fala assim, tá, prof, mas o que é isso? Gente, isso aqui é o que nós chamamos de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Gente, toda regra de 3 tem uma constante de proporcionalidade. E se eu achar a constante de proporcionalidade, você vai ver, o cara é uma constante. Ele não vai mudar depois. Então, se eu montar depois do outro jeito pela constante, quer ver como o resultado vai bater? Primeiro, vamos calcular, gente. 15 vezes 8, 120. 120 dividido por 30, eu já vou botar o resultado. O K deu 4. Guarde isso, tá? A sua constante de proporcionalidade deu 4. Prof, mas por que é bom isso? Porque se eu montar depois a outra linha, vai ter que dar a mesma constante. Vem comigo. Eu vou pegar o x, né? X eu botei aqui. Gente, quem é diretamente proporcional vai dividir. Mas quem é inversamente vai multiplicar. Esse cara tá para cima, esse cara tá para baixo. Eu já sei que esse 6,
ele vai ser inversamente proporcional ao x. Então ele vai multiplicar o x. E esse 18, como está para cima, ele é diretamente. Então o x vezes 6, o 18 é diretamente dividido por 18. E isso aqui vai ter que dar o mesmo k, a mesma constante de proporcionalidade. Eu não vou nem me dar o trabalho de botar k aqui, porque eu já sei que o nosso k vale 4. Então já vou botar 4 aqui o resultado dessa continha. Quer ver que massa vai dar isso aqui? Gente, 18 com 6 dá para simplificar, vai dar 3. Se você multiplicar do lado de lá, o x vai dar 3 vezes 4, o x vai dar igual a 12. Deu para entender mais ou menos a ideia? Tá? Então o nosso x ele vale 12, que é a resposta da questão. Não deu o mesmo resultado do que a outra montagem, só que aqui você levou ao pé da letra, você não gravou macete, ou a regra de 3 monta assim, invertendo e tal. Esse é o jeito, talvez, mais bonito de você resolver uma regra de 3, porque você prova para quem está vendo que você realmente entendeu o que é ser diretamente inversamente proporcional. Tranquilo? Eu queria só te mostrar, mas daqui para frente a gente vai resolver pelo primeiro método, que é mais rápido também, né? Se você gostou mais desse segundo, fico feliz também, né? Vamos fazer mais 2 questõezinhas para terminar a aula. Gente, bora lá. Essa aqui diz o seguinte: Joãozinho está jogando um jogo em seu celular. Jogo este que ele precisa capturar monstros fictícios espalhados pelo mundo. Meu Deus, o que vestibular não consegue viajar na maionese, né? O cara, monstros fictícios pelo mundo. Caramba. Joãozinho está de férias e captura 100 monstros por semana. Então ele está capturando 100 monstros por semana. Caçando 6 dias por semana. Então isso é o número de dias que ele está jogando. 10 horas por dia. Quando voltarem as aulas, Joãozinho terá menos tempo disponível. Claro, ele voltou, o vestibular está batendo na porta. E irá caçar apenas 2 dias por semana. 6 horas por dia. Dessa forma, pode-se esperar que a cada semana, após a volta às aulas, Joãozinho captura, ele quer saber quantos monstros. Então, gente, é uma questão de regra de 3? É. Você acha que é simples ou composta? E aí? É composta, meu amigo. Tem um monte de coisa ali variando. Então, vamos ver se você aprendeu a montar. Primeiro eu começo pelos números ou pelas grandezas? Pelas grandezas, pelas palavras do que aquilo está te dizendo. Então, primeiro, se você ler a questão, tem o número de monstros, né? Então, ele está capturando 100 monstros. Então, o número de monstros, 100. Aí ele falou também, isso nas férias, tá, galera? Ele estava caçando 6 dias por semana. Então, o número de dias que ele estava caçando usando o celular, 6 dias por semana. E sendo que naquele período, ele trabalhava não, né? Ele jogava celular 10 horas por dia. Então aqui era 10 horas por dia. Caramba, né? 10 horas por dia caçando monstro. É não ter o que fazer nas férias, né, gente? Aí depois, olha a pergunta. Lembra que eu te falei que vai ter o antes e vai ter o depois? Isso era o antes. Agora, qual é o depois? Quando ele começou as aulas, ele quer saber quantos monstros o Joãozinho vai conseguir capturar, sendo que agora ele só brinca 2 dias na semana e nesses 2 dias na semana ele coleta monstros 6 horas por dia. Tá vendo como é composta mesmo? Monstros, dias e horas por dia. Vamos para as análises das flechinhas? Gente, bora lá. Primeiro, lembra que eu te falei? Sempre na coluna do X, não olhe para as outras duas. Gente, quanto mais monstros ele pegou, é porque ele caçou mais dias ou menos dias? Mais dias. Ai, professor, para mim não ficou tão claro esse. Você sabia que a pergunta pode ser feita ao contrário? Pergunta ao contrário, em vez de monstros depois dias, pergunta primeiro dias depois monstros. Quanto mais dias ele jogar, ele vai coletar mais monstros ou menos? Mais, se ele brincou mais, ele coleta mais monstros, né? E agora, monstros e horas por dia. Gente, quanto mais horas por dia ele coleta, ele vai pegar mais monstros ou menos? Mais. Então, se mais, grandezas diretamente proporcionais, as flechinhas são todas para cima. O que acontece quando as flechinhas são todas para cima? Você não tem que inverter nenhuma das colunas. Então, mais uma vez, o que eu faço? Eu pego a coluna do x, 100 sobre x, e igualo a multiplicação das outras. Como não tinha nada para baixo, você não vai inverter nada, vai ficar 6 sobre 2 e a outra vai ficar 10 sobre 6. Moçada, aproveita, né? Não vai ficar multiplicando tudo ali. Cancela, ó. 6 dividido por 6. Cancelou, simplificou. 10 dividido por 2, 5. Se
Se você multiplicar cruzado aqui, vai ficar 5 vezes x igual a 100, e aí 100 dividido por 5, o x, que é a quantidade de monstros, vai dar igual a 20. Então, resposta da questão, esse rapaz ele vai conseguir coletar somente 20 monstrinhos, gabarito letra B. Você entendeu, gente? Deixa eu te contar uma coisa. Quando cai uma regra de 3 composta, normalmente cai assim para não dar muito trabalho, tá com 3 grandezas. Mas tem alguns vestibulares que dão uma avacalhadinha, sabia? E eu trouxe uma questão para a gente fechar e finalizar a aula, que você vai ver que tem um monte de coisa ali. Então, vem comigo, vamos prestar atenção e vamos fazer. O método, galera, é o mesmo. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 20 grandezas. Só vai levar mais tempo, mais trabalho para você escrever tudo, né? Então, vamos lá. Em um determinado hospital, isso aqui é da Unifenas, tá? Estão sendo realizadas as obras de 2 novas alas idênticas. Na primeira, trabalham 10 operários que operam 2 máquinas que funcionam 7 horas por dia. Só que além disso tem uma outra parada. Tal obra tem previsão de ser entregue em 2 meses. Então ele falou a quantidade de meses também. Já na segunda, trabalham 8 operários que operam 4 máquinas que funcionam 6 horas por dia. Em quantos dias a segunda obra será entregue? Considere um mês com 30 dias, né? Então vamos à montagem. O que está variando? O que ele me deu na regra de 3? Vamos grifando juntinhos? Vamos lá. Em um determinado hospital estão sendo... Na primeira, trabalham 10 operários. Então a primeira coisa que eu vou colocar na regra de 3 é o número de operários, 10. Já coloquei aqui. Segunda coisa, além do número de operários, eles operam 2 máquinas. Tá? Então ele falou aqui, ó, que operam 2 máquinas. Você acha que a quantidade de máquinas que ele opera vai ser relevante na regra de 3? Claro, né, galera? Se eu tiver mais máquinas, isso vai interferir na conclusão da obra. E aí ele falou que essas máquinas funcionam 7 horas por dia. Então o ritmo de trabalho que a gente está colocando é um ritmo de trabalho de 7 horas por dia. Só que agora tem um detalhe. Tal obra tem previsão de ser entregue em 2 meses. Então aqui, galera, a gente vai colocar o quê? O prazo da obra. Só que eu já estou ligado numa parada, sabia? A pergunta ele não quer em dias. Já não podemos montar dias de conclusão da obra. Então vamos lá. Quantos dias vai levar a obra? 2 meses, cada mês tem 30 dias. Então a primeira obra tem prazo de 60 dias. Então essas são as colunas da regra de 3. Lembra que eu te falei? Ele pode botar 4, 5, 10 grandezas que não vai mudar, tá, gente? Agora, vamos para a linha 2 da regra de 3, a outra obra, tá? Na outra obra, ele falou que vão trabalhar 8 operários. Então, uma outra obra que tenha 8 operários, que operam 4 máquinas, então o número de máquinas, 4 máquinas, e que elas funcionem 6 horas por dia. Então, aqui, 6 horas por dia. Quantos dias essa obra vai ficar pronta? Então, toda análise que você vai fazer aqui é em cima dos dias. Gente, então vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui, dias. Primeiro, dias e operários. Pergunta número 1. Quanto mais operários eu tenho numa obra, mais gente trabalhando. Essa já foi, né? A obra vai ficar pronta em mais ou em menos dias? Em menos, porque uma força de trabalho maior vai deixar a obra pronta mais rápida. Se eu falei mais e depois menos, são grandezas inversamente. O que eu faço? Eu vou colocar essa flechinha para cima e essa aqui para baixo. Podia ser o contrário também, tá, galera? Essa para cima e essa para baixo, isso não vai interferir. Agora, cuidado que ao colocar dias e analisar com as outras, agora a flechinha aqui já está posta, tá? Você não pode mudar. Então, ó, dias e máquinas. Gente, esquece a flechinha, tá? Só vou perguntar para ti uma coisa. Quanto mais máquinas trabalham na obra, a obra vai ficar pronta em mais dias ou em menos dias? Em menos dias? Eu já te falei, você não pode olhar para os números, não tem nada a ver com os números. Quanto mais máquinas trabalham em uma obra, menos dias eu vou levar para terminar aquela obra. Então, se eu falei mais e depois menos, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se essa está para cima, máquina seria para baixo, tranquilo? E a última, dias e horas por dia. Gente, quanto mais dias a minha obra levar, é porque eu trabalhei num ritmo de mais ou menos horas por dia? É porque eu trabalhei menos horas por dia? Ou pergunto o contrário, quanto mais horas por dia eu trabalhar, né, a obra vai ficar pronta em mais tempo ou menos tempo? Em menos. Então é sempre mais, menos.
inversamente. Aqui estava para cima, essa aqui você tem que colocar para baixo. Cuidado para na hora que você botou as flechinhas, não viajar assim, ah, mas não faz sentido máquinas e horas por dia, porque se eu tiver mais máquinas, eu precisaria trabalhar menos horas por dia. Só que você nunca fez essa análise de grandeza. Lembra que você comparou tudo com a do X, galera? Então você não vai olhar agora, ah, mas calma aí, máquinas, já está ali. É sempre em relação a essa. Esse é o grande erro. Os alunos, eles querem analisar essas entre elas. Não pode, tá? Então é sempre em relação a isso aqui. Agora é só montagem, né, galera? O que a gente combinou mesmo? Pega a coluna do X e deixa como estava. Por que eu deixei como tá? Porque a flechinha estava para cima. As outras que a flechinha está para baixo, eu vou inverter no outro lado da equação. Ao invés de 10 sobre 8, a gente vai colocar 8 sobre 10. Ao invés de 2 sobre 4, a gente vai colocar 4 sobre 2. E ao invés de 7 sobre 6, a gente vai colocar 6 sobre 7. Deu para pegar, galerinha? Gente, faça as simplificações. Vamos ver o que dá para cancelar aqui? Cara, tem um monte de coisa. Por exemplo, ó, 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2, né? Será que tem mais coisas? Tem, né? 2 dá para dividir com 10. 10 dividido por 2, 5. Tem mais coisa, tá? Gente, se eu multiplicar, ó, esse 6 aqui, ele consegue cancelar com esse 60, porque eles estão em lados opostos da equação. Então aqui ficou 10. Se eu multiplicar cruzado, o que sobrou aqui? Aqui é 8, né? Então 8 vezes x, deixa eu só colocar aqui 8 vezes x, é igual a 10 vezes 5 vezes 7. Gente, 10 vezes 5, 50, vezes 7, 350, tá? Então 8x é igual a 350. Qual é a continha que eu tenho que fazer agora? Dividir 350 por 8. Deixa eu só fazer as contas, vai dar 43, alguma coisa. Eu não fiz exatamente quanto que dá, mas a resposta daria 43, algo, tá? A pergunta é quantos dias? Gente, quando dá 43, algo, quer dizer que foram 43 dias completos, mas eu tive que ainda fazer um pedacinho do outro dia. Então, se eu precisei, com 43 dias eu termino a obra? Não. Quantos dias mesmo eu ia precisar para terminar a obra? 44, que é a resposta da questão. Então, gabarito, letra C de casa. Todo mundo conseguiu entender, galera? Você viu que mesmo que colocando uma grandeza a mais, o jeito de resolver foi o mesmo. Ok, people? Galerinha, a gente fica por aqui. Obrigado pela aula. Ó. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na outra. Tchau, gente!